Olá e bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai analisar uma história, assim, inacreditável, de guerra, de poder e de um troféu que se recusa a ser só um troféu. Estamos falando do livro de 1 Samuel, capítulo 5. O cenário é o seguinte: os filisteus estão no auge. Acabaram de vencer Israel numa batalha e, como prêmio máximo, capturaram a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado deles. E, para nos guiar nessa exploração, a gente está com um texto bíblico e os comentários de duas bíblias de estudo bem completas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. Elas dão um contexto que, nossa, muda tudo. A nossa missão aqui, então, é entender o que acontece quando um símbolo de poder capturado parece ganhar vida e começa a lutar sozinho, em pleno território inimigo. É um choque de culturas, né? Um conflito entre deuses e a gente vai tentar descobrir quem, no fim das contas, realmente tem o poder. Ok, então vamos mergulhar nisso. Os filisteus, eufóricos com a vitória, pegam a arca e a levam para Asdod, uma das 5 cidades principais deles. E eles não escondem o tesouro, muito pelo contrário. É uma exibição pública. Totalmente. Eles levam a arca para dentro do templo do deus principal deles, Dagon, e a colocam lá, bem do ladinho da estátua da divindade. E esse gesto ele é carregado de significado, não é sutil. Não mesmo. Não era só sobre guardar um artefato de guerra. Era tipo uma peça de propaganda. Teológica e política. A mensagem era clara, né? Cristalina, o nosso Deus Dagon é mais poderoso que o Deus de Israel. Olha a prova aqui. As fontes lembram que Dagon era um deus super importante na região, sabe? Ligado à agricultura, à fertilidade. Então, colocar a arca aos pés da estátua dele... Era humilhação máxima. Exato. Era como anunciar para o mundo a rendição incondicional do inimigo e do Deus do inimigo. Eles não só venceram o exército, eles simbolicamente prenderam o Deus inimigo. Mas, como a gente vai ver, a história está só começando. Na manhã seguinte, os sacerdotes filisteus chegam no templo e se dão de cara com uma cena, no mínimo, esquisita. Eu diria que bem esquisita. A estátua de Dagon tá caída. Com o rosto no chão. Bem na frente da Arca da Aliança. E a reação deles é o que mais me chama a atenção. O texto diz que eles simplesmente pegaram a estátua, levantaram e colocaram de volta no lugar. Fim. Parece até cômico, né? Parece, mas vamos pensar no que eles viram. Uma estátua prostrada, de bruços. Isso é um gesto universal de submissão, de adoração. É como se Dagon estivesse prestando homenagem à arca. Mas espera aí, essa reação deles de só levantar a estátua, isso é negação. Tipo, não vamos nem pensar no que isso pode significar. É uma ótima pergunta. Provavelmente é uma mistura dos dois, né? A explicação mais racional para eles seria um acidente. Um tremor de terra, talvez? Exatamente. Um pequeno tremor, um problema na base da estátua, qualquer coisa. Admitir que o Deus deles, no próprio templo, se curvou diante do Deus cativo era impensável. Seria admitir que a vitória não valeu de nada. Pois é. Então eles corrigem o problema físico, varrem a poeira para debaixo do tapete e tentam seguir a vida. Mas dá para imaginar que ficou um clima estranho, sabe? A semente da dúvida foi plantada. Foi um primeiro aviso, bem sutil, que eles escolheram ignorar. E essa escolha de ignorar vai custar bem caro. Porque se a primeira noite foi um sussurro, a segunda foi um grito ensurdecedor. Uma mensagem que não dava para ignorar. Na manhã seguinte, os sacerdotes voltam e a cena é infinitamente pior. A estátua de Dagon está caída de novo, prostrada diante da arca. Só que dessa vez... Dessa vez ela está mutilada. A cabeça e as 2 mãos foram cortadas e jogadas na soleira, na entrada do templo. O texto é muito específico. Só o que sobrou no lugar foi o tronco de Dagon. Agora não tem mais espaço para interpretação conveniente. Acabou a desculpa do acidente. Isso é uma execução simbólica. Uma derrota total. E humilhante? Em qualquer cultura, a cabeça representa o quê? A autoridade, a identidade. As mãos representam o poder, a ação. Remover ambas é uma declaração de incapacidade total. Dagon não foi só derrubado, ele foi neutralizado, desmembrado.
no próprio santuário. O que eu acho incrível é a precisão, a cabeça e as mãos. Não foi um desabamento, foi planejado. E o detalhe de as partes estarem na soleira da porta. Por que ali? Esse detalhe é fascinante. A soleira é o ponto de transição, a entrada do espaço sagrado. Colocar as partes mais importantes da divindade ali, no chão, onde as pessoas pisam para entrar. É o ápice da profanação. Exato. E segundo as notas das fontes, isso teve um impacto que durou muito tempo. O texto menciona que esse evento deu origem a uma tradição. A partir daquele dia, os sacerdotes de Dagon e seus adoradores passaram a evitar pisar na soleira daquele templo. Eles literalmente pulavam por cima. Quer dizer que o trauma foi tão grande que mudou a liturgia deles para sempre. Mudou. Uma estátua quebrada já é um problemão, mas o que estava para acontecer ia muito além do simbólico. Ia passar a ser um problema físico doloroso para todo mundo na cidade. O problema transborda do templo. Exatamente. A narrativa muda de tom. O texto diz que a mão do Senhor se agravou sobre o povo de Asdod. A cidade inteira é atingida por uma praga. Sugerem que poderia ser desde hemorroidas muito severas até os inchaços da peste bubônica. Algo historicamente plausível, transmitido por ratos. E, além da dor física, o texto fala de um pânico mortal. Um pânico que tomou conta de todos. A vitória virou um pesadelo sanitário. E psicológico. E a linguagem do texto não deixa dúvida sobre a origem, né? Não é uma coincidência. Nenhuma. A fonte é explícita ao dizer que foi a mão do Senhor. A arca que eles trouxeram como grande troféu, a prova da superioridade de Dagon, virou o epicentro de uma contaminação, uma fonte de terror. O troféu de guerra virou uma arma biológica divina. É uma ótima definição. É uma escalada deliberada. Primeiro, o confronto é simbólico, Deus contra Deus. Os filisteus ignoram. Então o poder se manifesta de forma física, coletiva, atingindo o povo. O poder contido naquela arca não se limita a símbolos, ele afeta a realidade. Uma arma biológica divina. Aí a arca vira uma espécie de batata quente sagrada, né? Só que a batata tá literalmente matando as pessoas. Exato. Os líderes de Asdod se reúnem em desespero e a decisão é unânime. Isso não pode ficar aqui. A solução que eles encontram é: vamos mandar esse problema para outra cidade. Eles enviam a arca para Gate. O que me fascina aí é a psicologia do pânico. Eles ainda não estão prontos para admitir a derrota total e devolver o objeto. A primeira reação é passar o problema adiante. Vamos tirar daqui que resolve. Isso. Talvez achassem que era um problema localizado só com as Dodod. Mas, claro, não resolve. Onde a arca vai, a praga vai junto. E aí a arca começa essa turnê do terror, né? Exatamente. Ela chega em Gate e o texto é direto. A mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande pânico. A praga atinge todo mundo, desde o pequeno até o grande. E os tumores aparecem de novo. O pânico se instala em Gate e o que eles fazem? A mesma coisa. Passam a batata quente para frente, para a cidade de Ekron. Só que em Ekron a coisa muda. Ah, muda. Porque a reputação da arca já tinha chegado. A reação do povo é imediata, visceral. O texto descreve o povo de Ekron gritando quando vê a arca se aproximando. Trouxeram para nós a arca do Deus de Israel para matar a nós e ao nosso povo. Acabou a negação. Acabou. Eles sabem exatamente o que está chegando. O desespero é total. E a descrição do que acontece em Ekron é a mais sombria de todas. O texto fala em pânico de morte em toda a cidade. E diz que os que não morriam eram atingidos com os tumores, de modo que o clamor da cidade subia até o céu. Essa imagem final é potentíssima. O sofrimento coletivo é tão grande, o desespero tão profundo, que se torna um grito audível aos céus. É o reconhecimento final absoluto de que eles estão lidando com uma força que está fora do controle deles. Completamente. É a admissão da derrota. Isso levanta uma pergunta. Por que eles não simplesmente destruíram a arca? Se um objeto está causando tanta morte, a reação lógica não seria dar um fim nele? Ótima pergunta. E a resposta provavelmente está na mentalidade religiosa da época.
Mesmo sendo um deus inimigo, o poder que eles estavam testemunhando era inegavelmente divino. Então eles tinham medo. Um medo reverencial. Destruir um objeto com tanto poder poderia trazer uma retaliação ainda pior. Eles não entendiam aquela força, mas sabiam que era sagrada e perigosa. A única opção segura na cabeça deles era se livrar dela, devolvê-la. Eles estão presos, não podem ficar com ela, mas não ousam destruí-la? Exatamente. Encurralados. Faz todo sentido. Então, vamos fazer um balanço do placar. Do lado filisteu, o deus principal deles, Dagon, humilhado, decapitado. Desmembrado no próprio templo. 3 das maiores cidades deles, Asdod, Gat e Ekron, devastadas por uma praga mortal, a população doente, morrendo, a moral nacional, destruída. A maior conquista militar deles virou a pior maldição. Se a gente conecta isso ao quadro geral, essa narrativa é uma declaração teológica muito forte. É uma parábola em ação. Exato. Ela demonstra que o poder do Deus de Israel não depende da força militar do seu povo, que, aliás, tinha acabado de ser derrotado. Esse poder não está contido na arca como se fosse uma bateria. A arca é um símbolo, mas o poder é soberano. Então, essencialmente, os filisteus acharam que tinham capturado o servidor central de Israel, mas descobriram que o software era um vírus que começou a destruir a rede deles por dentro. A analogia perfeita. Eles acharam que possuir o hardware lhes dava o controle, mas o software era autônomo e começou a corromper todo o sistema deles. A história subverte completamente a lógica do mundo antigo, que era: meu exército venceu o seu, meu Deus é mais forte que o seu. Ponto. E eles aprenderam da pior maneira possível. Da maneira mais brutal. Aprenderam que capturar o símbolo de um Deus não significa subjugá-lo. Na verdade, eles se tornaram zeladores aterrorizados de um poder que não conseguiam nem começar a entender. É uma virada de mesa espetacular. A história começa com a arrogância filisteia e termina com a humilhação total deles. A arca se transforma de troféu de guerra em objeto de terror, deixando um Deus quebrado e 3 cidades devastadas, forçando os vencedores a admitirem a derrota. E é fundamental notar, a decisão final deles de devolver a arca não é um ato de conversão. Eles não se tornam seguidores do Deus de Israel. É um ato de pura e simples autopreservação. Eles só querem sobreviver. Só. Eles são forçados pelas circunstâncias a reconhecer um poder superior, não por fé, mas por necessidade. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? As fontes detalham a destruição física, a praga, a derrota de Dagon, mas e o impacto psicológico a longo prazo no povo filisteu? É um ponto excelente. Como uma sociedade inteira recupera a confiança nos seus próprios deuses, nos seus líderes, depois que eles foram humilhados de forma tão pública, tão completa e para eles tão inexplicável. O que acontece com a identidade de um povo quando a base da sua segurança espiritual é pulverizada? A história conta o que aconteceu com a arca, mas as cicatrizes deixadas na alma da cultura filisteia talvez tenham sido a consequência mais profunda de todas.